Vamos começar o nosso estudo hoje falando sobre o remanescente. Eu procurei desde a semana passada, eu tenho procurado estudar, pesquisar, porque quando a gente fala de remanescente, parece ser uma coisa muito simples, né? Parece ser um assunto que nós já conhecemos, já ouvimos falar, mas quando você começa a se aprofundar, nós começamos a entender que não é bem assim. Existem algo, existem coisas, situações muito mais profundas que nós precisamos alcançar. Então, o que eu coloquei aqui é mais ou menos assim. Os remanescentes são características, são caracterizados pela sua lealdade a Deus e aos seus mandamentos, mesmo quando a maioria se afasta. Eles servem como testemunho vivo da graça e verdade de Deus, demonstrando a sua fidelidade. O remanescente assegura a continuidade do plano divino e da aliança com Deus. A obediência, a obediência do remanescente, a obediência do remanescente não é baseada em mérito próprio, mas em uma fé que resulta de um coração transformado pelo Senhor Espírito Santo. Então, quando a gente fala em remanescente, nós precisamos alcançar que nós estamos falando de um remanescente que o Senhor espera encontrar quando ele vier buscar a igreja. E o remanescente é o que sobrou. O remanescente é o que ficou diante de tudo e de todos. O remanescente ficou firme, independente daquilo que estivesse acontecendo, independente da afronta, independente da perseguição, independente de tudo, o remanescente permaneceu fiel. E, além de que o remanescente é um grupo de pessoas, esperamos que seja um grupo de pessoas que, que permanece fiel, mesmo após a dispersão e a transformação ou diante de uma grande catástrofe. E quando a gente vai falando de remanescente, inclusive semana passada eu e o John conversamos um pouco sobre isso. Quando a gente vai falando de remanescente, é algo que nos parece e nós acreditamos, se a gente não prestar muita atenção, e eu não estou generalizando, que o remanescente ele só precisa ter fé. Lógico que precisa ter fé, mas não só a fé. O remanescente, ele precisa ser obediente. Ele precisa ter fé, ser obediente e confiar na sua obediência e confiar na palavra daquilo que o Senhor está dando e mostrando para ele diante de tudo que está adverso. Então, o remanescente ele precisa ter fé, o remanescente ele precisa ser obediente diante de todas as coisas contrárias que ele está vendo ou está vivendo. O remanescente, quando nós falamos do remanescente, como nós estávamos estudando, as coisas que nós vamos passar até que a igreja seja arrebatada, são coisas que nos parece que nós não vamos ser atingidos. Porque os primeiros 3 anos e meio vão ser 3 anos e meio de coisas aparentemente maravilhosas. Vão ser coisas que não vão nos afetar. Nós vamos ver e ouvir
um número imenso de milhões e milhares de pessoas ovacionando, adorando, exaltando o príncipe deste mundo, o anticristo, porque eles vão ver coisas que eles nunca viram, eles vão ver sinais que eles nunca viram, eles vão ver uma pessoa que eles podem olhar e podem dizer que ela é igual, que eu posso tocar nela. E essas pessoas que vão adorar, que vão ovacionar, que são milhares de milhões de pessoas, elas vão apostatar da verdade. E vai ficar um grupo de pessoas, um pequeno grupo de pessoas, falando totalmente ao contrário. Então, imagine milhares de milhões de pessoas ovacionando algo visível e palpável. Imagine milhares e milhões de pessoas vivendo num país ou vivendo no mundo sem nenhum tipo de problema. Imagine milhares e milhões de pessoas com as suas vidas econômicas e financeiras estabilizadas. Imagine milhares de milhões de pessoas não tendo problemas de ordem financeira. Imagina milhões e milhões de pessoas vendo milagres, vendo fogo cair do céu. Imagina milhões e milhares de pessoas vendo um homem proclamando algo no mundo. Todas as pessoas vão ovacioná-lo, vão adorá-lo, vão exaltá-lo, e vai ter um pequeno grupo que vai dizer que é tudo mentira. Vocês imaginam o que se volta contra esse pequeno grupo? Vocês imaginam que esses aí que estão contra ou que estão pautados na verdade, vocês imaginam que eles vão ficar sem nenhum tipo de constrangimento? E ainda assim, né? Considerando que os da nossa própria casa podem se voltar contra nós, porque vão dizer que nós estamos denegrindo ou desmentindo ou não acreditando na verdade. Então, todas essas coisas faz parte do remanescente fiel, com fé e obediente, independente de qualquer posição ou de qualquer situação. Então, quando nós lemos lá no livro de Apocalipse, se você tiver com a tua Bíblia, por favor, você pode pegar. No livro de Apocalipse, que nós lemos, o capítulo 12, a partir do versículo 17, diz assim: o dragão se enfureceu com a mulher e passou a lutar contra o restante de seus filhos, todos os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis no testemunho de Jesus. Então, tudo que se levantar, tudo que se falar de Jesus, da palavra, vai ser perseguido pelo dragão. Então, a gente, mesmo sabendo que os primeiros 3 anos e meio, a igreja vai ficar guardada, mas o papel da igreja vai ser se retirar de tudo aquilo que estamos vendo ou ouvindo. O papel da igreja vai ser ter capacidade de discernir que tudo aquilo é mentira, é um engano. E quando você chegar nesse ponto de discernir que todo mundo ovacionando, até os da sua própria casa, e você dizer, não, ele não é, ele é um mentiroso, isso é mentira, e você imagina o que vai se voltar contra nós, ou contra você. Então, esse é o papel do remanescente. No contexto bíblico, refere-se a um remanescente de Israel que permaneceu fiel a Deus. Como nós lemos em Apocalipse 12, que
já estudamos, temos a mulher perseguida pelo dragão. E no versículo 17, que nós falamos, lemos agora, ele vai fazer guerra contra os remanescentes da sua descendência, ou seja, da descendência da mulher. E quem são os remanescentes? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ponto. O que aprendemos que o remanescente são os fiéis de Deus no tempo do fim. Não é uma denominação. Denominação não é uma igreja. Por exemplo, não querendo denegrir, mas não é as testemunhas de Jeová. Não, não é uma denominação. Mas sim todos os que permanecem obedientes e firmes, mesmo sob perseguição. Por que que estamos recebendo, ou por que que está falando sobre isso? Mesmo que permanecem obedientes e firmes, mesmo sob perseguição. O que que nos parece? Que a perseguição já começa quando todos estiveram ovacionando, exaltando, e a igreja vai dizer que tudo isso é mentira. Nós continuamos fiéis a Jesus e a sua palavra, mesmo sob a perseguição. Então virá uma perseguição. Então, sobre aqueles que guardam os mandamentos de Deus, que não é uma religiosidade, mas um compromisso real com a vontade de Deus, expressando que expressa a sua palavra. Ou seja, é um compromisso real com a vontade de Deus e que expressa a sua palavra. O que vai ficar conosco vai ser a palavra. Em todo tempo, nós precisamos expressar a palavra. Em todo tempo, nós precisamos declarar a palavra, mesmo diante desta situação. São aqueles que têm o testemunho, que têm a fé de Cristo como Salvador e o testemunho de sua obra de redenção. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Porque toda essa profecia que foi revelada a João veio pelo testemunho e pelo espírito de Jesus, pela profecia. Veio por Jesus toda essa profecia sobre a vida de João. Então, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Tudo que nós estamos lendo aqui, tudo que nós entendemos, desculpa, tudo que nós aprendemos aqui foi uma profecia de Jesus para o apóstolo João e que nós estamos recebendo esta palavra. Então, o testemunho de Jesus é o espírito desta profecia. São os que têm o testemunho, que têm a fé em Cristo como Salvador e o testemunho da sua obra de redenção, nós já falamos. A fidelidade em Jesus desperta a ira do dragão. Por isso, o dragão, versículo 17, se enfureceu com a mulher e passou a lutar contra o restante dos seus filhos. Então, a fidelidade de Jesus desperta a ira do dragão, de Satanás, porque representa a vitória de Deus na terra. Semana passada, nós falamos que o Senhor disse que, depois deste tempo, o Senhor disse que vai haver uma colheita de almas sobre a terra, nunca jamais vista através dos remanescentes. Então,
vai haver uma colheita de almas nunca jamais vista através do testemunho dos remanescentes. Então, nós estamos sendo direcionados e posicionados para este tempo, para um tempo aonde precisa prevalecer sobre nós a fé na palavra e a obediência à palavra. Só a fé não vai fazer diferença, mas a obediência e a fé. Então, nós temos que entender que nós já estamos passando por um momento de grande apostasia. Pode ser até que ela não esteja muito clara para alguns, mas nós já estamos vivendo um momento de grande apostasia. E a apostasia faz o quê com o remanescente? Ou tenta fazer o quê com o remanescente? A apostasia, ela é o abandono ou o desviar da fé verdadeira em comparação ao remanescente fiel. A apostasia, ela vem para tirar toda a verdade. A apostasia, ela vem para abafar, para apagar a verdade. A apostasia, ela vem para tirar a visão do conhecimento da verdade. Então, vai enfraquecer, a apostasia, ela enfraquece. Ela enfraquece a identidade do povo de Deus. Ela tira a identidade da igreja de Deus. A apostasia vai roubando a identidade da igreja de Deus. Por quê? Por causa deste tempo. Esse é um tempo que todos nós estamos esperando a volta de Jesus. E existem muitas pessoas que já não acreditam, ou muitas pessoas que acham que isso vai demorar mais 100 anos, ou muitas pessoas que não querem mais depender desta palavra. Muitas pessoas que já não dependem, já não têm fé nesta palavra. Muitas pessoas que já não confiam na palavra. Isso se chama apostasia. E a apostasia é algo muito camuflado, é muito sutil. Você pode estar falando de uma coisa, mas na realidade você já está tomado, coberto pela apostasia. Por isso que nós precisamos prestar muita atenção em nós. Porque nós falamos de fé. Fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas e a obediência à palavra? A apostasia tira toda a igreja ou parte da igreja da obediência. Ela coloca um outro foco. Jesus disse que ele veio em nome do Pai, mas não o receberam. Mas vem outro que vem em seu próprio nome e ele vai ser recebido, ovacionado. Então, nós estamos num momento aonde virá um no seu próprio nome e vai tentar abafar, vai tentar tirar e vai enganar muitos, milhares, milhões de pessoas que vão abandonar a palavra. Se vão abandonar a palavra, é porque já estavam apóstatas há muito tempo. E é isso que nós precisamos prestar muita atenção. A apostasia faz com que a gente fique relativizando a palavra. Relativizar é que a palavra ela pode ter dois sentidos. A palavra pode ser boa para uma coisa e também pode ser boa para outra. A palavra pode servir para uma pessoa e pode
e pode servir também para outra, ou pode não servir para outra. Relativizar é que a palavra já não é mais a verdade. Relativizar é para dizer que a palavra ela serve para que você use tanto ela de um lado como do outro. E nós sabemos que a palavra do Senhor é a verdade. Então, a apostasia vai fazer com que tiramos os olhos de Cristo e se prendam às tradições ou ao modismo. Isso está muito claro, né, hoje, para todos nós, eu penso. Pelo menos eu tenho visto dessa forma. O modismo, principalmente. Está muito claro. O modismo do mundo, o modismo dentro da igreja. E parece que a gente está falando contra a igreja. E eu não, jamais vou falar contra a igreja, jamais vou denegrir a igreja. Mas esse modismo está entrando dentro da igreja. Ou seja, ele está relativizando. Ao invés de manter a distinção, a apostasia, ela dilui a fé. Ela aproxima a igreja do mundo. A apostasia ela vai diluindo a fé e aproximando a igreja do mundo. Nós também já vimos isso, estamos vendo isso, como essas coisas estão entrando dentro da igreja, ou como a igreja está usando essas coisas do mundo para deixar todas as pessoas bem, ou seja, relativizando. Você pode vir, aqui você pode fazer a mesma coisa, aqui tem a mesma coisa que você tem lá fora. Isso é mentira. Isto é apostasia. E gera uma confusão espiritual e enfraquece o testemunho de Jesus. Todas essas coisas faz com que o remanescente ou aquele que estava para ser o remanescente saia desta posição. Por isso que o remanescente, uma das características do remanescente é a fidelidade, a lealdade, independente da posição, da situação das pessoas. A característica do remanescente não é aquilo que ele vê e não é aquilo que ele pega, é a fidelidade sobre a palavra. Esta é a característica do remanescente. Eu, até conversando na semana passada, ou essa semana, não, semana passada, conversando com o John, e nós pegamos tem uma situação muito interessante. Eu gostaria que você, por favor, se você tiver com a sua Bíblia, que você possa ir em Gênesis, capítulo 6. Então, em Gênesis, capítulo 6. Tem algumas coisas que nós precisamos não só ler, não só conhecer, mas precisamos se examinar e viver. Desculpa. Em Gênesis 6, versículo 9, diz assim: Este é o relato de Noé e sua família. Noé era um homem justo, a única pessoa íntegra naquele tempo e andava em comunhão com Deus. É isso. Então, no versículo 22 diz: Noé fez tudo exatamente como Deus lhe havia ordenado. Então, quando a gente fala de Noé, a gente já entendeu e a gente já leu que Deus
olhou para Noé e viu que ele era um homem justo e íntegro e a sua família. Então Deus pediu para Noé construir uma arca. Não pediu para ele construir qualquer arca. Pediu para ele construir uma arca nas medidas que Deus deu para ele. Tem que ser nesse tamanho, nessa espessura, nessa altura e nessa largura. As medidas certinhas. E a Bíblia diz que Noé demorou 120 anos para construir essa arca. Quando Deus deu essa ordem para Noé construir a arca, Deus avisou que ia chover. Mas Noé e todo o restante daquele povo nunca havia visto cair uma gota de água na terra. Mas Deus falou para ele construir esta arca, porque iria chover e o Senhor ia inundar a terra. Durante 120 anos, Noé foi construindo essa arca, à vista de todo aquele povo lá. E todo aquele povo, o que eles faziam? Zombavam de Noé. Dizia que ele estava ficando meio lesco-lesco. Moé está viajando. Moé virou, sei lá o que, demente. Noé está vendo coisa. Durante 120 anos, ele obedeceu ao Senhor. Qual foi a diferença? Ele só teve fé? Ele só usou a fé? Ou ele usou também a obediência? E a obediência diante de tudo que ele nunca viu, que ele nunca conheceu e que nunca tinha acontecido. Muitas vezes a gente fala que nós fazemos coisas para Deus, que nós temos fé, que nós somos homens e mulheres de Deus. Isso é uma coisa, isso é fé. E a obediência a Deus. Quando Deus fala para você não ir, quando Deus fala para você parar, e quando Deus fala para você parar e não tem tempo para você continuar andando. E quando Deus fala para você voltar da onde você sempre quis estar. E quando Deus fala para você ir procurar alguém que você não quer nunca mais ver, você vai fazer pela fé ou você vai desobedecer? Então, naquele momento, Noé e a sua casa construíram a arca, porque Deus olhou para ele e viu que ele era um homem justo. Terminou de construir a arca, colocou os animais, fechou. Toda aquela nação, toda aquela população morreu, todos. Morreu todo mundo. Não sobrou ninguém na terra. E da onde que Deus começou novamente a humanidade? A obediência de Noé garantiu a continuidade da vida e do plano de Deus na terra. Muita gente faz pela fé, muita gente fala que ama Deus, que tem fé no Senhor e vai fazer algumas coisas em nome de Deus. Mas não foi Deus que mandou. Dá para entender, não? Noé recebeu uma ordem de Deus. E ele cumpriu a ordem de Deus. Durante 120 anos, ele teve fé para ouvir Deus?
e teve obediência para fazer algo que ele nunca viu, com as medidas que Deus deu a ele, com toda aquela ovacionação, risada, xingo, sátira, ele permaneceu. Algumas vezes a gente faz a obra de Deus sem Deus, acreditando que nós fazemos pela fé. Fé é uma coisa, obediência a Deus é outra. Deus pode falar para você, ou para mim, ou para nós, que temos fé, não quero que você ore por aquela pessoa. O que você vai falar? Nossa, mas isso não é de Deus. Deus não ia falar isso. Então, muitas vezes, nós fazemos algo por nós, em nome de Deus, pela fé, mas que Deus nunca deu esta ordem. O remanescente fiel, ele é fiel e leal. Ele é fiel porque ele tem fé e é leal à palavra de Deus. Então, o que nós estamos, nesse tempo todo que nós estudamos, o que nós estamos buscando é não só ter fé para ter uma Bíblia, não só ter fé para ler, não só ter fé para estudar, mas, acima de tudo, obedecer aquilo que o Senhor estabelece. Lembra o que Samuel falou para Saul? Obedecer é melhor do que sacrificar. Pela fé, você faz e sacrifica, mas não era para sacrificar, era para ter fé e obedecer. Os apóstolos, ao se afastarem, muitas vezes eles se tornam opositores do verdadeiro remanescente. Então, os apóstatas, ao se afastarem da verdade, eles se tornam opositores do verdadeiro remanescente. Ou seja, quando o dragão for perseguir o restante dos filhos, todos os que obedeceram os mandamentos de Deus, nós vamos se deparar com um grupo de pessoas apóstatas. Desculpa de eu insistir nisso. E muitas vezes podem estar no meio da nossa parentela. E como eles são apóstatas, e você é fiel e leal a Deus, o verdadeiro, os opositores do verdadeiro, pode ser que os apóstatas da sua casa, da sua família, podem ser os seus perseguidores. Deu para entender? Houve mais perseguição vindo dos religiosos sem fidelidade do que dos ateus. Presta atenção, houve mais perseguição vindo dos religiosos sem fidelidade do que dos ateus. Me veio agora uma coisa assim. Paulo era um homem religioso. Ou melhor, desculpa, Saulo era um homem religioso. Entendem assim? Ele começou a perseguir todos aqueles que tinham fé e obediência a Jesus. Então, ele perseguiu os remanescentes.
E ele era o quê? Um religioso. Algumas vezes, dentro do nosso meio ou em nós, existe muita religiosidade. E como é que a gente vai entender isso? Como é que a gente vai identificar isso? Quando você fizer uma autoanálise e procurar em você a fé, você vai encontrar. Você vai encontrar fé. Procura em você a obediência. E não é uma obediência relativa. Fé, você vai encontrar com certeza. Agora, procura em você a obediência. É, os apóstatas, a apostasia, ela não nega a religião, mas vive sem poder. A apostasia não nega a religião, mas vive sem poder. Se você tiver com a tua Bíblia, por favor, 2 Timóteo, abra lá, 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Então, a apostasia não nega a religião, mas vive sem poder. Timóteo 3, versículo 5. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhe dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Existem muitos religiosos que eles colocam sobre eles uma capa de religiosidade, mas eles não querem o poder que traz a ele a verdade. Então, quando você vive na religiosidade e não quer saber da verdade, você não tem poder. E quando você não tem poder, diz aqui, serão religiosos, apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Então, esse discernimento que o Senhor, Espírito Santo, está trazendo sobre nós e que trouxe, né, vem trazendo durante esse tempo, e está trazendo hoje esse discernimento, não é simplesmente para a gente aprender, é simplesmente, ou melhor, é profundamente para a gente se avaliar. Porque eu creio que entre todos nós queremos estar como remanescentes. Mas para estar como remanescentes, não basta só falar que Jesus, eu te amo, eu tenho fé. É necessário ter a obediência. E qual é a obediência? A lealdade à palavra. Independente se tem água ou se chove, se tem gás ou se não tem, se tem dinheiro ou não, independente da posição, é leal. E a lealdade é sobre a palavra. Porque você pode falar que tem fé, mas diante da necessidade, você fica um apóstata. Então, e esses que o Senhor diz aqui, fiquem longe de gente assim,
Por quê? Porque eles geram escândalo, divisão e enfraquece o testemunho de Cristo. Essas pessoas, que está aqui no versículo capítulo 3, 5 de Timóteo, são pessoas que trazem e geram escândalo, divisão e enfraquecimento do testemunho de Cristo. Eu penso que você já deve conhecer pessoas assim ou já conheceu. E muitas vezes, Jesus, nós não queremos ver, nós colocamos uma nuvem nos olhos, porque são pessoas que a gente tem muita estima ou um grande conhecimento. Mas você sabe que aquela pessoa, ela fala da boca para fora, mas ela não tem lealdade. Ela fala de fé. E se você cavocar mais um pouquinho, você vai ver que nem fé ela tem. Então fique longe de gente assim. Nós temos, é, nós temos uma, um propósito estabelecido por Deus sobre a minha vida, eu creio que sobre a tua vida, porque nós estabelecemos já uma família, né? E a tua família, mesmo que você não tenha conhecimento ou não tenha nascido de um berço cristão, você estabeleceu uma família. Mas hoje, nós, estamos conhecendo, estamos vivendo e conhecendo a palavra. Só que nós, muitas vezes, passamos a conhecer a palavra só de uma forma muito superficial. Nós conhecemos a palavra só quando a gente vai à igreja e vê o pastor pregar. Nós conhecemos a palavra só quando a gente vai a algum lugar e vê algum profeta falar. Nós conhecemos a palavra quando alguém fala um versículo que você não conhece, daí você vai procurar na Bíblia. Nós conhecemos a palavra de uma forma muito superficial. E essa forma muito superficial nos leva a uma apostasia. E eu estou insistindo em falar em apostasia, porque essa apostasia já é extremamente grande, mais do que nós possamos imaginar. Existem muitas e muitas e muitas igrejas e pessoas que são apóstatas. Elas têm uma aparência de cristão, elas têm uma aparência de religiosidade, mas na realidade elas não têm nada de fé e muito menos dependência e obediência ao Senhor. Elas não têm nada de dedicação, elas não têm nada de perseverança, elas não têm nada de lealdade. Na primeira dificuldade, na primeira falta de luz, na primeira vez que acabar o gás, elas se revelam. E nós precisamos tomar cuidado, porque está tudo se voltando para o que você pode ver e o que você pode ter. E sem denegrir, e sem falar mal, e não estou falando mal da igreja, e muito menos dos homens de Deus, é que muitas vezes a palavra ela precisa ser muito bem especificada. Precisa se falar muito da verdade. Precisa se falar muito que Deus nunca condenou e não condena o dinheiro, mas sim o coração das pessoas, o amor ao dinheiro. Tanto é que hoje, ou na grande maioria, o que as pessoas mais vão buscar dentro da igreja é uma posição, uma condição econômica e social. Por quê? Porque foi desmistificado a palavra. As pessoas hoje, elas falam da igreja, elas vão para a igreja, parece que estão indo em família, mas é só aparência. Eles não vivem de como eles chegam. Eles não praticam aquilo que eles falam.
Isso é apostasia. Isso é apostasia. Você, muitas vezes, quando você não tem, ou quando você não busca a revelação, quando você não busca o entendimento, você precisa entender que quando você está nessa posição, toda a sua casa está debaixo de você. Assim como você pede para que o Senhor guarde tudo que estiver debaixo do meu nome. Então você tem que ter a consciência que a tua casa, a tua família, teus filhos estão debaixo do teu nome. E se você é um apóstata, você leva eles para a apostasia, sem a verdade, sem a lealdade. Não é pelo que você faz. Ninguém é salvo pelas obras. Ninguém é salvo pelas obras, e sim pela graça. Mas sem fé é impossível agradar a Deus. Você não pode fazer muita obra ou estar fazendo muitas obras pensando ou acreditando que isso vai te fazer salvo ou remanescente. Qual é a obediência? Foi isso que Deus pediu para você fazer? É isso que você tem que fazer? Ou Deus pediu para você só ficar em casa? Ou Deus pediu para você só para orar? Por exemplo, Deus pediu para Noé, só constrói a arca. Com esse tamanho, nessas medidas. 120 anos. Não sei se eu estou fazendo me entender, porque nós estamos falando do remanescente. E quando a gente fala de remanescente, nós não podemos falar pensando só em nós. Nós temos que falar de remanescente pensando naqueles que estão debaixo ou que estão atrás de nós. Nós temos que falar de remanescente pensando naqueles que estão em volta de nós. Ah, mas a minha família é difícil. Que eles continuem difícil, mas você não pode sair da sua posição. Mas a minha família é de idólatra, a minha família é de religiosos. Ótimo. Permaneça fiel. Permaneça obediente. Não negue a palavra. Seja testemunho do Senhor na palavra. É mais aí. É isso aí, John. Davi queria construir um templo. O Senhor falou para ele: não, você não vai construir. E era o que Davi mais queria, era o desejo do coração dele. Não vai construir. Quem vai construir vai ser o seu filho. Ele continuou com o Senhor? Continuou. Eu gostaria que você perguntasse para você: você é parte de um remanescente fiel? Ou você está cedendo à apostasia? Não é uma pergunta fácil. Você faz parte do remanescente fiel? Ou você está cedendo à apostasia? Diante de todo esse tempo que nós aprendemos, falamos, conversamos, e hoje encerrando com esta palavra do remanescente. Será que não foi durante todo esse tempo para nós chegarmos nesse ponto, para que a gente pudesse ser estabelecido e para que a gente se estabelecesse verdadeiramente como remanescente? Se não é que, será que nós não chegamos nesse ponto para saber se realmente nós queremos estar nessa posição? Ou será que nós ficamos todo esse tempo numa apostasia
com uma capa de religiosidade? Será que nós construímos realmente um sacerdócio? Será que nós construímos a nossa casa realmente diante da fé e da obediência ao Senhor? É, eu acho que até tinha outras coisas aqui, mas é mais ou menos isso. É mais ou menos, não é isso. Ah, deixa eu falar uma coisa para vocês que eu e o John conversamos também. Ezequiel 37. Está lá que o Senhor leva Ezequiel num vale de ossos secos. E não era pouco osso, era muito osso. E o Senhor fala, pergunta para Ezequiel: esses ossos podem viver? Depois vocês leem. Ezequiel diz: tu o sabes, Senhor. Ok. Deus diz para ele: profetiza sobre esses ossos. Profetiza sobre esses ossos. Esse é o problema, ou esta é a situação. Você está diante do Senhor, o Senhor te leva diante de um vale de ossos secos, e pela ordem de Deus, ele profetizou, e aqueles ossos tiveram vida. Não foi porque ele era profeta, foi pela ordem de Deus. Existe uma diferença entre você ter fé e andar, fazer sob a ordem de Deus. Não era justo, tinha fé. E ele construiu uma arca sobre a ordem de Deus. Não foi porque ele. Não. Ele teve fé para construir durante 120 anos pela ordem de Deus. E pela ordem de Deus, a obediência de Noé garantiu a continuidade da vida e do plano de Deus na terra, porque acabou tudo. Mas a obediência levou ele a dar continuidade ao plano de Deus na terra. Então, os tempos são difíceis que nós estamos vivendo. Você mesmo pode estar vivendo ou pode estar passando por uma adversidade que parece que as coisas não mudam, já faz 5 anos, 6 anos, sei lá. Parece que não muda. Mas você tem fé. Mas você está orando. E as coisas não mudam. E algumas vezes você questiona, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Algumas vezes você fica querendo colocar a cabeça dentro da geladeira ou embaixo da cama, sei lá. Por quê? Por quê? Por quê? Mas se você está orando é porque você tem fé. E se não acontece, é porque Deus não deu a ordem. Tudo acontece com a ordem de Deus. Mas tem muitas coisas que a gente faz acontecer. Deu para entender? Se é que vocês me entendem. Porque a gente tem fé. Então a gente faz acontecer em nome de quem? De Deus. E dá certo? Então, talvez, e eu não estou afirmando, isso é um pensamento meu, talvez nós estejamos vivendo o maior, e talvez, se não for o maior, estamos chegando perto do maior nível de apostasia da igreja. Já estamos, mas me parece que esse nível vai aumentar mais ainda.
Por isso que o Senhor diz: será que eu encontrarei fé na terra quando eu voltar? É fé, é para esperá-lo, independente de qualquer posição, situação, e de qualquer demanda, e de qualquer falta, e de qualquer situação. Então eu peço e quero é, encerrar juntamente com vocês esse estudo. Penso que tenha sido proveitoso, né, para nós todos, diante de tantas coisas que nós vimos, de tantas coisas que o Senhor nos mostrou, que nós aprendemos. É, penso que a gente pode fazer uma reflexão de tudo isso e encerramos com esta falando sobre o remanescente, porque isso eu creio que está dentro do nosso coração. É um desejo que está no nosso coração. Mas não basta só querer, não basta só ter fé. A obediência também faz parte principal disso tudo. E também dizer para vocês que todas as aulas que nós tivemos, todos os vídeos, nós já subimos, está tudo no YouTube já. E esse vídeo de hoje, amanhã ou quarta-feira, mais tardar na quarta-feira, ele também já vai para o YouTube, porque amanhã eu fecho esse grupo. Amém? Eu quero